Fala galera, bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash. Nesse vídeo começando um novo quadro envolvendo adaptações do Stephen King, em que desde os anos 70 o Stephen King é adaptado em filmes ou em séries, se tornando então um dos autores mais adaptados junto com Shakespeare, em que dessas adaptações, algumas são boas e outras são bem fracas. E nesse vídeo eu trago uma das boas, O Cujo, que foi lançado em 1983, baseado no livro de mesmo nome, que foi publicado em 1981, envolvendo um cachorro assassino, tendo sido lançado no mesmo ano que saiu Christine, o Carro Assassino, também baseado no livro do Stephen King. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo, recomendando o vídeo para amigos ou familiares fãs do gênero. Ok? O filme foi dirigido por Leo Stig, o mesmo diretor de Alligator, outro clássico envolvendo animal assassino. A trama do filme nos mostra um cachorro São Bernardo, chamado Cujo, que está perseguindo um coelho selvagem, e quando o coelho entra numa caverna, o Cujo acaba colocando a cabeça, e nessa caverna tem morcegos, e um deles acaba mordendo o seu nariz, transmitindo para ele raiva. E após isso conhecemos uma família composta pelo publicitário Vic, a dona de casa Donna e o filho deles, o Teddy, que determinado dia eles levam seu carro para a casa rural de um mecânico chamado Joe para fazer reparos, e ali eles conhecem o Cujo, que é o cachorro de estimação da família do mecânico, em que nessa parte o Cujo ainda não dá sinais de estar ficando violento, mas conforme os dias vão passando, a doença vai aumentando, deixando o Cujo mais nervoso e mudando a sua aparência. E enquanto isso, é mostrado que o casamento do Vic e da Donna não está indo muito bem, porque o Vic descobriu que a Donna está tendo um caso com seu ex-namorado do colégio, chamado Steve, mas que mesmo assim o Vic tenta agir normalmente no dia a dia, com a Donna mostrando que está arrependida, não se encontrando mais com Steve e também não gosta do fim do relacionamento. Então o dia quando o Vic sai da cidade em viagem de negócios, a Donna e o Ted vão para a casa do Joe para consertos no carro dela, só que ali a doença do Cujo o dominou de uma vez, o deixando violento, e dessa forma ele atacou e matou o vizinho do Joe e depois matou o próprio Joe, sobrando apenas a mulher dele e o filho, que foram visitar a irmã dela. Então, quando a Donna chega ali, o carro acaba morrendo e o Cujo os ataca tentando invadir o carro. E como o Cujo não consegue invadir, ele fica ali perto os vigiando, deixando então a Donna e o Ted ali presos. E conforme o tempo vai passando, a situação ali só vai piorando, que além do Cujo, eles têm que lidar com a desidratação por causa do calor, e o Cujo vai fazendo mais ataques, quebrando partes do carro, e a Donna, quando tenta sair uma vez, acaba sendo atacado por ele, a deixando ferida, mas consegue voltar para dentro do carro. Mas por causa do calor, o seu filho começa a ter ataques, a deixando mais desesperada. E enquanto isso, o Vic começa a ficar preocupado porque as suas ligações a Donna não atende, então decide voltar para casa e acaba encontrando o lugar todo vandalizado, porque o Steve, com raiva da Donna ter abandonado ele, invadiu a casa e causou a destruição. E como ele não encontra a Donna e o Ted, ele fica pensando que o Steve fez alguma coisa com eles. Mas a polícia no lugar acaba falando que prenderam o Steve e não encontraram a sua família. Então o Vic se lembra que a Donna foi levar o carro para consertar no Joe, então o xerife local vai para lá, mas também acaba sendo atacado pelo Cujo e também morto. E com o xerife não voltando, o Vic decide ir ele mesmo para a casa do Joe. E a Donna, percebendo que seu filho está quase morrendo, precisando de água, ela sai do carro, pega um taco de beisebol que estava ali jogado e começa a bater no Cujo, e nesses golpes o taco acaba quebrando, fazendo uma estaca que ela enfia no Cujo, pensando assim que ele morreu. Após isso, ela pega a arma do xerife e leva seu filho para dentro da casa, que não está respirando, então ela começa a fazer respiração boca a boca e consegue salvar o seu filho. Mas o Cujo, ainda vivo, invade a casa e tenta atacá-los. Então a Donna, com a arma do xerife, atira nele e o mata de uma vez. E o Vic acaba chegando
encontrando a sua mulher e filho e acabam então se abraçando. E assim o filme termina. Então, Cujo é um bom filme dos anos 80, que mesmo com o tema sendo sobre um cachorro assassino, o filme não chega a ser trash, levando a história bem a sério, com a direção boa, que sabe criar tensão e suspense nas cenas de ataque, bons efeitos práticos, em que algumas cenas eles usaram um ator vestido de São Bernardo, que consegue convencer, além de usarem bonecos e 4 São Bernardos. E do elenco, o maior destaque fica para Dee Wallace, que já fez outros filmes de terror, como Quadrilha de Sádicos e Gritos de Horror, em que aqui ela manda bem, trazendo uma personagem com falhas, que comete erros, mas que luta até o fim para proteger o seu filho, fazendo você se importar com a personagem. O final aqui eles mudaram, já que no livro o final é mais pessimista, com o filho dela morrendo, mas para o filme deixaram mais positivo, um final feliz entre a família. Mas que na proposta do filme, isso não incomoda, com esse final funcionando bem. Agora, os pontos negativos é a primeira parte do filme, que acaba sendo bem chata, principalmente a parte do amante, que você pensa que vai ser uma ameaça, mas acaba sendo esquecido no final do filme, a polícia prende ele e pronto, sem nada útil. E em algumas partes, eles usaram um dog alemão para fazer o Cujo, porque o cachorro São Bernardo é bastante dócil, então foi difícil fazer os cachorros atacarem o carro horror trash e passarem a sensação de ameaça. Então no lugar eles pegaram um dog alemão, vestiram ele como São Bernardo, para desse jeito passar alguma ameaça. Só que você acaba percebendo que na cena não é o mesmo cachorro, é outra raça. E isso acabou ficando bastante tosco. Mas de resto é um bom filme que sabe trazer terror e suspense de forma bastante competente. E diferente de outros filmes envolvendo animais assassinos, aqui a história consegue ser bastante séria. E dou então a Cujo a nota 8. Que durante o seu lançamento, o filme até que fez bem as bilheterias, não foi um super sucesso, mas também não fez feio, e com o passar dos anos ganhou o status cult. Então é isso, espero que tenham gostado, deixem nos comentários se já assistiram Cujo e se gostam dele. Até o próximo vídeo e tchau!